Afinal, o que é o oculto? Algo que não se deixa ver, que é secreto e que, por isso mesmo, suscita sempre a nossa curiosidade. Mas será que o que é oculto é culto? Tu és filho da terra e do céu estrelado. E diz a alquimia que temos em nós estas duas naturezas. E também que a demanda de um alquimista é encontrar essa nossa outra parte. Neste episódio do Portugal Culto e Oculto, é mesmo da alquimia que vamos falar, João. É verdade, Rita. Vamos falar da alquimia, essa arte maior, que na sua busca utópica pela pedra filosofal ou pelo elixir da vida eterna, vai, no entanto, fazer despertar em nós o nosso eu interior, a nossa espiritualidade e o nosso lugar no mundo. Estamos naquilo que eu considero dos espaços mais importantes do Real Edifício de Mafra. E nós temos aqui dois polos fundamentais. A Basílica, o Templo do Sagrado, a Biblioteca, o Templo do Conhecimento. Uma ao Ocidente, uma ao Oriente. E neste edifício, desde o lançamento da primeira pedra, 1717, todas as obras foram terminadas. Neste espaço, que é dos mais importantes de todo o edifício, existem elementos simbólicos que nos permitem perceber que nunca uma obra está terminada. Os fechos das portas estão em bruto e que têm uma clara indicação de que nada no mundo é terminado. O conhecimento nunca chega ao fim. Ora, estamos a entrar no Templo do Conhecimento. Temos, ao fundo, os livros sagrados. Temos deste lado o conhecimento. No meio temos o Sol. O conhecimento global. E uma das riquezas desta biblioteca são os livros considerados como proibidos pela Inquisição. Alquimia, espagíria, cabala, astrologia. Uma das melhores coleções de livros de alquimia que se conhece numa biblioteca pública, ou de acesso público para investigadores, é exatamente a coleção desta biblioteca. A alquimia é uma matéria muito antiga, conhecida sob a quimera de transformar o chumbo em ouro. A alquimia é uma matéria, não tem nada a ver, como a maior parte das pessoas julga, na transmutação do chumbo em ouro, mas sim com a transmutação do impuro em impuro. A linguagem simbólica da alquimia, como aquela que nós conhecemos todos, de transformar o chumbo em ouro, obviamente se referia a algo mais do que meramente um trabalho de um açuperador, como se costumava dizer, que tenta ficar rico, tenta ficar milionário, através de um conjunto de operações mecânicas sobre a estrutura química de um pedaço de chumbo. O chumbo somos todos nós. Somos todos nós que estamos presos como chumbo a uma realidade que é esta nossa realidade cotidiana, que é esta realidade de sermos homens funcionais, homens e mulheres funcionais, de termos de viver em acordo com o social. E a alquimia pretende que a nova linguagem, que é uma linguagem de símbolos, possa fazer passar o ser humano de um patamar, que é o da sua humanidade, para um patamar de vir a ser também um Deus. O objetivo da alquimia é a purificação do mundo. O que está fora, o que está dentro, mas fundamentalmente um trabalho que nos vai permitir termos consciência de nós próprios. Atingir a purificação é atingir o ponto de transmutação, o que na alquimia conhece duas vias alquímicas. Alquimia de uma via solar ou alquimia de uma via lunar. A via solar, a via rápida, é uma via que trabalha com o fogo. É uma purificação pelo fogo de tudo aquilo que não está perfeito.
A alquimia lunar normalmente faz o trabalho da parte vegetal e a alquimia das plantas. Embora haja uma espagíria vegetal, uma espagíria mineral, uma espagíria animal, exatamente através das plantas, com mais facilidade nós conseguimos a elaboração dos elixires que nos permitem a restituição daquilo que em nós não está a funcionar corretamente. Todas elas acabam por ser várias formas de atingir o mesmo objetivo através da interpretação ou da compreensão do que somos no universo. Uma busca muito antiga, alquimia, ou na sua tradução, Terra Negra, apontam para o seu nascimento no Egito. Se os gregos escreveram as obras, elas foram traduzidas por árabes e divulgadas através da Escola de Córdoba. Há tratados fantásticos. Este é um dos tratados aqui da Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, uma obra do Avicena, considerado como um dos mais antigos tratados sobre alquimia que são conhecidos. A obra remonta ao século XI e leva-nos a entender a forte importância da alquimia ao longo da Idade Média. Mas já no século XIII, Moisés Leão, um reputado alquimista de então, recorrendo à cabala bíblica, essa filosofia antiga, avançava com uma hipótese para nos ajudar a entendermos qual é a nossa posição e o nosso papel perante o universo. São 6 capítulos em 2 folhas e que nos tenta fazer entender o que somos nós perante o universo. A origem, um ponto perdido num espaço que não existe, se vai dividir nas suas 2 polaridades, o masculino e o feminino, e através dessa bipolaridade se vai projetar num ponto único. Mas será a partir do século XVII que a alquimia assume uma dimensão muito maior, conhecidos os trabalhos de Paracelso, um alquimista que não se limita a apresentar a alquimia como uma forma de transmutar metais impuros em metais nobres. Paracelso vai começar a utilizar a alquimia na elaboração de fármacos que vão permitir ao homem recuperar o seu equilíbrio. Também em Portugal, a alquimia teve, ao longo dos séculos, muitos adeptos. Aventa-se até a possibilidade de Dom Afonso V ter escrito um importante tratado de alquimia. Outro exemplo é António Augusto Carvalho Monteiro, o dono da Quinta da Regaleira, em Sintra. No seu palácio construído no início do século XX, ele terá reservado um espaço para um laboratório de alquimia. Mas quem escreveu o tratado mais importante de alquimia português foi Anselmo Caetano Gusmão, em Castelo Branco, um reputado médico do século XVIII. Esse tratado chama-se Enoea, ou a aplicação sobre o entendimento da pedra filosofal. Seguindo as técnicas tradicionais, ele nos vai transmitindo a mensagem de como poderemos, de facto, elaborar uma obra alquímica. É um diálogo. Aliás, a maior parte das obras tradicionais desenvolvem-se desta forma. Há alguém que está dentro da matéria e que vai transmitindo as suas informações a alguém que quer aprender. E não podemos esquecer que Anselmo Gusmão era médico. Portanto, uma alquimia que tem como base, de facto, a elaboração de elixires específicos nos vão ajudar a estar mais equilibrados. Omnia Spiritu Mater, Omnia Spiritu Mater, Omnia Spiritu Mater. A alquimia espiritual, o trabalho sobre nós, que somos uma pedra bruta e que vai ter que ser trabalhada até conseguir fazer sobressair tudo aquilo que é importante. Uma alquimia mineral, aquilo que tradicionalmente estava relacionado com a possibilidade de transmutarmos o chumbo em ouro, os metais impuros em metais puros. E a partir do século XVII, segundo a técnica de trabalho desenvolvida por Paracelso, a utilização dos elementos vegetais para a elaboração de elixires, tinturas básicas que nos permitem fazer a recuperação do nosso equilíbrio corporal. E vai desenvolver uma técnica completamente nova. Vai criar o termo espagíria, que é um termo em contradição, é formado de 2 termos gregos, que um quer dizer separar e o outro juntar, e essa é a base do trabalho alquímico. Separar os 4 elementos fundamentais que compõem todos os elementos existentes. O sal é a base, é o corpo físico, é a matéria. Enxofre filosófico
é aquilo que nós chamamos de alma. No reino vegetal, representa os óleos essenciais das plantas. E depois, o mercúrio filosófico, é o espírito, é o álcool das plantas. Ele vai trabalhar fundamentalmente sobre plantas, fazendo essa divisão desses 3 princípios: sal, enxofre, mercúrio. Separa, purifica e torna a unir. E fazendo nós parte do universo, temos as 7 energias planetárias em nós e estas estão relacionadas com o nosso corpo, ou melhor, com os nossos 7 chakras. Tomando por base o conceito que todos nós temos, de facto, 7 centros energéticos que são fantásticos e que nos ajudam, de facto, a estar bem ou não. Os 7 chakras. O chakra raiz relacionado com Saturno, o plexo umbilical relacionado com Júpiter, o plexo solar relacionado com o Sol, o cardíaco com Vênus, o laríngeo com Mercúrio, o fetal com a Lua e o coronário com o Sol. Uma árvore da vida em que é feita a atribuição das cores. A cabala judaica vai utilizar cores diferentes. No entanto, há uma sequência, há uma relação direta destas cores da árvore connosco. E tudo começa com o vermelho no centro raiz, o laranja no plexo umbilical, a nossa relação com o mundo exterior, as percepções da vida, Marte no plexo solar, o amarelo, a canalização das nossas energias para objetivos precisos, plexo cardíaco com o verde, todas as emoções, o encontro entre o que está dentro e o que está fora, plexo laríngeo, o azul, o mercúrio filosófico, o mercúrio que nos vai ajudar de facto a fazer a transmutação em nós, o violeta frontal, sonhos, a imaginação, a criatividade e depois, finalmente, o branco, aquele que nos vai permitir ter o acesso a um plano diferente. É, afinal de contas, a nossa circulação energética. Esta circulação energética, na realidade, pode alterar radicalmente o nosso bom equilíbrio. Ora, o efeito de uma alquimia em nós é exatamente conseguir fazer o equilíbrio que se perde muitas vezes por situações de recusa mental ou emocional, de sermos confrontados com situações que nos desagradam. E porque, na realidade, todas as plantas que existem se dividem em 7 grupos e consegue-se fazer a atribuição planetária das plantas, calcinando-as, lixiviando as cinzas, extraindo o sal e cristalizando, que eles podem cristalizar em 7 sistemas diferentes. Isso vai permitir que saibamos o que são as plantas do Sol, da Lua. E é essa a base do trabalho de Paracelso. O Sol já se pôs, já estamos nesta. Ora, cartuchos de mercúrio. Chá preto, rosmaninho, orégãos, aveleira. O cartucho e a planta. Um trabalho alquímico desenvolve-se em 2 campos opostos, ou complementares, laboratório e oratório. Há, na realidade, um trabalho permanente que é feito sobre nós no oratório e um trabalho de uma via operativa que é feito no laboratório. Portanto, tudo o que é feito no laboratório é registado. A tintura que está a ser feita, início de circulação e 18 graus. O método acabou por criar as primeiras tabelas alquímicas. Os alquimistas são, afinal, os pais da química, mas estão distantes da farmácia. A alquimia também foi um momento muito importante de conhecer, sobretudo, os elementos químicos, porque esses elementos químicos eram utilizados, que eram os mesmos do ponto de vista científico, mas tinham objetivos diferentes, que era uma universalidade quase mágica, espiritual. A ciência é provada segundo regras muito específicas. A alquimia não é considerada exatamente como a ciência porque dizem que não há provas. Evidentemente, quando na Idade Média se dizia que era possível fazer a transmutação do chumbo em ouro, tudo o que passasse para além disso eram quimeras.
Claro que hoje em dia se sabe que fazendo no acelerador de partículas a transmutação dos átomos do chumbo conseguimos obter ouro. Só que é tão caro que não vale a pena fazer isso. Portanto, o que em determinada época é completamente aleatório, não é possível, não se pode provar, tempos depois prova-se completamente. Não podemos esquecer que ao longo da história o trabalho de vários alquimistas foi-nos pondo em contacto com grandes descobertas. E uma das mais básicas é exatamente o trabalho dos alquimistas chineses, que fazendo uma mistura de carvão, enxofre e nitratos, descobriram a pólvora. Portanto, ao ser submetido àquela mistura a um choque, pode explodir. Outra das histórias foi o alquimista, que no século XVII julgou que tinha encontrado Deus, quando dentro do seu balão encontrou uma matéria fluorescente. Era o fósforo, tinha descoberto o fósforo. A procura do medicamento universal ou da pedra filosofal são elementos, a transformação da matéria pobre em rica, que é o atingir o ouro, eram elementos que era uma procura que não tinha muitas vezes em vista o combate a algo muito específico, que era a doença. E é essa a grande diferença que eu vejo que existe entre a farmácia e a alquimia. A farmácia, ou o pensamento científico na farmácia, tem um objetivo muito prático. Não é filosófico, é prático, que é aquilo que uma pessoa não quer ter, que é a dor, nem sentir a doença, nem a morte perto de si. E isso faz uma enorme diferença do ponto de vista da utilização do que é a natureza. Ao contrário, como referi há bocado, de tudo aquilo que os fármacos atuais nos transmitem, ou o efeito que eles têm sobre nós, tendo em conta que a maior parte das vezes são princípios ativos sintéticos, não são retirados da natureza, ora, falta-lhes o componente energético. Nós poderíamos dizer que a natureza é uma linguagem alquímica da alma. Ela faz-nos lembrar uma santidade perdida quando nos encontramos dentro dela e, simultaneamente, pelas suas mudanças cíclicas, funciona como verdadeiros rituais alquímicos de transmutação do ser humano. A própria natureza é um laboratório alquímico e está constantemente a fazer a transmutação de elementos noutros elementos e vai conseguir fazer aquilo que é necessário para o seu próprio desenvolvimento. Esta imagem é fantástica porque mostra Cronos puxando a roda, uma roda que faz com que tudo gire constantemente, não a roda da fortuna, mas sim a roda da vida, aquela que faz com que tenhamos consciência quando chegamos a um determinado objetivo, temos que iniciar outro, que viver é fazer uma sequência permanente de situações, uma aprendizagem constante. Legge, 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 relegge. Lê, relê e trabalha. A alquimia é um processo evolutivo onde homem e matéria são espiritualizados. A alquimia acaba por nos ajudar no oratório a conhecermos-nos, no laboratório a equilibrarmos-nos. E é um trabalho complementar. Um trabalho constante a descobrir também num dos mais importantes tratados do século XVII. Em 15 gravuras, Manichetti mostra como atingir uma obra alquímica, mas a sequência das imagens engana quem não conhecer a matéria da alquimia. As pessoas que não estão dentro da matéria acabam por ser enganadas com aquilo que estão a ver. Primeira imagem, o sonho de Jacó. Jacó dorme, cabeça encostada a uma rocha e sonha com uma escada que o liga ao céu, de onde descem os anjos que lhe vão comunicando a forma de, através de uma obra alquímica, atingir a perfeição. Nesta página do rosto encontram-se quase todos os elementos escritos do livro. E um deles é exatamente a indicação da matéria sobre a qual se deve trabalhar, mas transmitida de forma críptica. Não é exatamente o que está escrito que nos vai ajudar a encontrar esse elemento. Mas, na segunda imagem do Mundus Liber, nós vamos encontrar uma outra alteração.
A imagem que é apresentada como a gravura número 2 não é ou não está no seu sítio correto. Ela está num lugar diferente. Portanto, ou sabemos de facto qual é a sequência do trabalho da obra, ou não vamos conseguir de maneira nenhuma atingir o objetivo que pretendemos. Há uma terceira imagem, que nos dá de facto uma indicação concreta do trabalho sobre os 4 elementos. Zeus dominando o universo conhecido e os 4 elementos até chegarmos de facto ao plano material em que nos encontramos. E concretamente, na sequência correta da terceira imagem, nós vamos então ter uma primeira resposta sobre como a obra deve ser executada. Uma indicação de uma relação da espagíria ou da alquimia no geral com os ciclos astrológicos. As 12 casas do zodíaco têm de facto uma enorme importância na altura em que uma obra é feita e na escolha que faremos exatamente para a elaboração de um trabalho correto. Aqui é muito claro. Um campo com um carneiro e um touro. A obra é iniciada exatamente no ciclo anual do carneiro e touro. A partir de 21 de março, durante todo o mês de abril e durante maio. Depois, a matéria sobre a qual se vai trabalhar. Há uma indicação, de facto, da descida de elementos muito concretos do céu, que são recolhidos em panos que são colocados no campo e que o casal alquímico está a espremer e a recolher dentro de uma grande taça. E a partir daqui, na realidade, nós vamos tendo toda uma sequência de trabalhos laboratoriais em que vamos ter em conta o conceito básico que é um trabalho alquímico que desenvolve-se em 2 campos opostos ou complementares, laboratório e oratório. Mineral, espargírica, solar, lunar, espiritual, a alquimia busca encontrar o nosso lugar no universo. O trabalho alquímico não tem nem tempo nem sítio para ser feito. Seja na busca do elixir da longa vida, da transmutação do chumbo em ouro, ou para entendermos melhor a tábua de esmeralda atribuída a Hermes Trismegístico. A função da magia, da teurgia, da alquimia é redescobrir esse gêmeo que é a nossa contraparte espiritual e fazer unir de novo essas 2 partes, porque nós somos em essência gêmeos, gêmeos que desconhecemos o nosso outro gêmeo. Quando isso acontecer, esse casamento dessas 2 partes de nós mesmos, nós conheceremos o único. A alquimia é tudo, é a plenitude. A alquimia é a união de um corpo, de uma alma e de um espírito. Foi o diálogo da Tábua de Esmeralda que abriu caminho à alquimia ao revelar e unificar o conhecimento antigo sobre o universo. É verdade? Certo e sem dúvida nenhuma. O que está em baixo é como o que está em cima. E o que está em cima é como o que está em baixo. Para realizar os milagres de uma só coisa. Todas as coisas provêm de um único. O seu pai é o sol e a sua mãe a lua. O vento trouxe no ventre. A terra é sua ama. O único é o pai de todos os milagres do mundo. Separa a terra do fogo, o subtil do grosseiro, suavemente e com grande prudência. Ele estende-se da terra ao céu e torna a descer sobre a terra, recebendo assim potências das realidades superiores e inferiores. Deste modo, ganharás a glória do mundo inteiro. E toda a obscuridade se afastará de ti. Que bom, João! É verdade, é uma grande verdade no mundo, não é? Completamente. Já agora, no próximo episódio do Portugal Culto e Oculto, que histórias da história nos vais contar? No próximo episódio vamos falar de Rosa Cruz e Rosacrucianismo. É uma ordem do século XVII, mas também hoje encontra um recrudescimento, uma revitalização
com muitos adeptos e novas vias de espiritualidade. Então, por que não passarmos esta mensagem ao mundo? Vamos, João? Vamos.